eu quero ler com vocês Atos capítulo 4, só que eu quero ler alguns versículos antes. Eu quero começar lendo com vocês o versículo 24, versículo 24, a seguir, vai dizer assim: e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Eu gostaria que você repetisse com bastante força: unânime. Unânime. Isso. E disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Diga: soberania. Soberania. O 25, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Diga: bíblica. Versículo 29, pois agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia da tua palavra. Diga: ousadia. Ousadia. Versículo 31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Você pode tomar o seu assento? Quero parabenizar, irmãos, a liderança da igreja, a liderança aqui das irmãs da UFADG, que, orientadas pelo Espírito Santo, colocaram esse lindo tema para essa festa. E um tema muito sugestivo para os nossos dias. Eu tenho certeza que esses dias de festa serão dias de conscientização sobre a questão da oração. A igreja precisa voltar aos seus princípios, como o pastor Éder disse. Oração, o círculo de oração, o nome já diz, nasceu na oração. E alguns costumam dizer, e eu também acredito, que o círculo de oração é a coluna da igreja. Mas como vai ter uma coluna sustentável se ela não ora? Então, se nós somos a coluna da igreja, a nossa base tem que ser a oração. O concreto dessa coluna, as vigas dessa coluna, o cimento dessa coluna é a oração. Porque se ela não tiver essa consistência, essa coluna, ela vai desabar. Mas eu creio que nesses dias que Deus escolheu para vocês, Deus vai nos conscientizar sobre a oração. E uma coisa que me chama muita atenção, querida igreja, porque assim, Deus fala conosco de várias maneiras. De várias maneiras Deus fala, Deus se revela para a sua igreja. Mas a única forma que a igreja vai falar com Deus é através da oração. Quando nós cantamos, nós adoramos a Deus. Mas quando nós precisamos falar e se comunicar com Deus, não tem outra forma. É a oração. E tendo esse pensamento, nós vamos bater de frente com uma famosa frase que hoje em dia tem tomado conta das nossas vidas. É a frase: eu não tenho tempo. Mas crente, que é cristão, ele precisa ter tempo para falar com Deus. Irmãos, nós estamos vivendo hoje dias tão individualistas, onde as pessoas só pensam em si. É cada um por si, aquela famosa frase: Deus por todos. Mas olha só, se você tem um amigo, como que você vai se relacionar com ele? Você conhece o seu amigo, a sua amiga, você sabe do que ele gosta, a cor que ele mais gosta, a comida que ele mais gosta, onde ele gosta de passear, os hábitos dele, você sabe disso? Nós estamos vivendo tempos onde as amizades, os relacionamentos, eles são superficiais. A gente não sabe o que o outro pensa, a dor do outro. Se eu perguntasse para você nessa noite, você conhece o irmão ou a irmã que está do seu lado? Talvez você diria: conheço, e diria o nome dele. Mas isso não é conhecer, irmãos.
Eu costumo dizer que nós vivemos com os nossos cônjuges anos e anos, e às vezes temos algumas situações que nós ficamos surpreendidos, porque achamos que conhecemos e não conhecemos. Isso porque nós vivemos com eles há anos. Eu estou 30 anos com meu esposo, e a gente às vezes acha que se conhece. E eu pergunto para você, nesse relacionamento tão superficial que a sociedade tem implantado na nossa mente, como é que está o seu relacionamento com Deus? Você conhece esse amigo? Você conhece esse Deus que você caminha com Ele? Você conhece esse Deus? Talvez você possa dizer, eu conheço. Mas eu quero te desafiar alguma coisa. Deus chamou um certo homem de amigo. Não foi ele que falou que Deus era amigo dele. Foi Deus quem falou, esse é meu amigo. E ele chama Abraão de amigo. Aí Deus tira um jovem de trás das malhadas, coloca como rei e diz, esse é o homem segundo o meu coração. Aí Deus chama um outro jovem, que foi levado cativo para uma terra, que o seu nome foi arrancado, tentaram arrancar a sua identidade, mas a sua espiritualidade nunca conseguiram arrancar. E a esse homem, o Senhor diz o seguinte, esse homem é aquele que eu amo, esse homem é amado no céu, e esse homem era Daniel. E Deus está dizendo para você hoje, se Deus pudesse olhar para você e te dar um nome, que nome Deus daria? Deus te conhece, porque Deus conhece você antes de nascer. Mas se você conhece a Deus, será que você dá a esse Deus o mesmo retorno, a mesma importância que Ele dá ao ser humano? Então esse tema é maravilhoso. E quando eu olho para a Bíblia, irmãos, eu vou entender o seguinte, dando pano de fundo para vocês entenderem sobre o que eu quero ministrar nessa noite. Nós vamos ver aqui no livro de Atos, que no capítulo 1, Jesus, ele é levado aos céus. É escolhido um novo discípulo para completar novamente os 12. O capítulo 2, nós vamos ver a descida do Espírito Santo. O capítulo 3, nós vamos ver Pedro e João falando com aquele coxo, sendo usado por Deus. E agora o coxo entra no templo, saltando e cantando. E então, nós entramos no capítulo 4. Porque para alguns foi maravilhoso, foi felicidade. Mas a felicidade de alguns pode ser a tristeza de outros. E agora nós vamos ver o coxo contente, que agora não é mais coxo, agora ele está liberto, ele está curado. Nós vamos ver Pedro e João entrando no templo. Nós vamos ver agora o povo cantando, adorando a Deus naquele momento de culto. Mas a notícia chega no ouvido do Sinédrio. Pedro e João talvez pensou, nesse culto abençoado que nós estamos aqui, vamos voltar para a casa da irmã Maria, ou vamos voltar para a casa de um outro crente, vamos dar continuidade no culto lá. Só que para a surpresa deles, a Bíblia vai dizer que alguns sacerdotes, que o capitão do templo, estava esperando Pedro e João na porta. E agora levam eles presos. Como já era quase no final do dia, eles vão para a prisão, passam a noite na prisão e no dia seguinte eles vão perante o Sinédrio. Irmãos, esse mesmo Sinédrio foi o Sinédrio que algum tempo atrás havia acusado Jesus e crucificado Jesus. Agora você imagina, o que será que Pedro e João pensou diante daquela situação? Porque o que levantou contra eles não foi uma pessoa. O que levantou contra eles não foi um departamento. O que levantou contra eles foi um governo, foi uma resistência. E Deus está dizendo para você nessa noite, porque é que você está chorando? Ore e adore, porque aquilo que tem se levantado contra você, Deus está cuidando nessa noite. E a ordem foi essa, porque como eles chamaram Pedro e João, estavam diante do Sinédrio para serem julgados, o povo lá fora estava gritando, porque o povo estava contente com a cura daquele coxo. E agora o Sinédrio não tinha com que acusar Pedro e João. Então, para a surpresa de Pedro e João, o Sinédrio diz o seguinte: nós vamos soltá-los, porém debaixo de uma ordem. E a ordem é essa:
Cale-se. Vocês não podem mais falar de Jesus. Vocês estão proibidos de falar de Jesus. Mas será que Pedro e João ficaram quietos? Será que aquela ordem realmente serviu para eles? E diante do sinédrio eles dizem: nós não vamos nos calar, porque a nós basta obedecer ao nosso Deus. Eu não sei qual é a luta que tem tentado te calar nessa noite. Eu não sei qual é a dificuldade que tem te tentado calar nesta noite. Mas a ordem para você: abra a boca e ore. Nós precisamos orar. Aquela perseguição foi o início, o marco oficial. Não foi de bênção não, igreja. Não foi de alegria não. Foi o marco oficial da perseguição para a igreja. Mas quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Quanto mais os crentes morriam na arena e o sangue era caído no chão, mais a igreja crescia, mais a igreja prevalecia, mais a igreja caminhava. O diabo está tentando te parar, mas a ordem é: ore. Ore, igreja. Porque a oração é a única ação que o crente aqui na terra vai provocar em Deus uma reação. A Bíblia diz que os anjos são ministradores. Quando a igreja ora, Deus dá ordem no céu aos seus anjos e coloca o céu em movimento. E nessa noite eu já pude sentir a glória de Deus neste lugar. E o céu já está em movimento para esta igreja, para este lugar e sobre a tua vida. Querido, se você soubesse o poder da oração, como diziam algumas irmãs com quem eu fui criada na igreja, nós andávamos de joelho. Porque olha só, quando nós oramos, nós movimentamos o céu. Quando nós oramos, nós movimentamos alguma coisa pelo poder da oração. E nessa noite, eu quero falar para vocês sobre essas características da oração. Como foi o modelo de oração? Porque quando eu vou ministrar, eu presto atenção em cada detalhe. Porque o Espírito Santo, quando ele vai inspirar a pessoa ou a liderança, irmãos, não é de qualquer forma não. E quando eu li o tema era a oração. Esse A é um artigo definido, ou seja, não é qualquer oração. Quando o tema foi colocado no coração da liderança, Deus já estava vendo essa reunião. Deus já sabia que eu estaria aqui ministrando hoje para vocês. Deus já sabia sobre o que eu ia falar para vocês nessa noite. Então Deus já estava predeterminando aquilo que ia ser falado, o caminho que você ia seguir, o tipo de oração que você precisa aprender e que você precisa executar. E é sobre a base da Bíblia que eu quero falar para vocês nessa noite. Por isso que eu li com vocês. Olha só, o primeiro versículo que eu li com vocês, ele vai dizer o seguinte: e ouvindo eles isso, unanimemente levantaram a sua voz. Então, se você está passando luta, se você está passando dificuldade, se você precisa mover algum lugar, primeira característica da sua oração tem que ser unânime. Unidade. Porque, irmãos, quem estava sofrendo foi Pedro e João. Só que a igreja sentiu a dor dos apóstolos. A igreja não entrou em pânico. Nós não vamos ver aqui em nenhum momento na palavra dizendo que a igreja estava em pânico, ou que Pedro e João estavam em pânico, com depressão, com ansiedade. Não, eles saem do sinédrio, eles vão direto se encontrar lá na casa, talvez da irmã Maria. Eu não sei onde estava acontecendo o culto, mas quando eles chegam, a igreja estava reunida. E eu pergunto para você: quando a luta aperta, você corre para onde? Para onde você corre? A irmã Albertina correu para a igreja. E quando ela chegou lá, tinha a irmã do ciclo de oração esperando ela. E você corre para onde quando a luta aperta? Para onde você corre? Será que você pode correr para o círculo de oração? Será que é para cá que você corre? Será que é aqui que você vem dividir a tua dor? Porque a Bíblia diz o seguinte, que nós devemos comunicar aos santos as nossas necessidades.
Porque hoje, com essa questão da inteligência artificial, às vezes as pessoas correm para a inteligência artificial. Pegou o resultado do exame, em vez de trazer na oração, não, vamos para o Google, ver o que ele vai falar sobre essa doença, qual é o tratamento que a gente precisa. Deus está dizendo para você, o tratamento ele vem do céu, o tratamento ele vem do Senhor Jesus, e Ele ainda é o médico dos médicos. Unânime. Irmão, você e eu sozinhos somos templo do Espírito Santo, morada de Deus. Nós só somos igreja quando nos reunimos com a igreja. Então hoje aqui a igreja está reunida. E igreja reunida, ela tem cabeça, porque a cabeça da igreja é Cristo. Só que hoje as pessoas querem mais viver sozinha. Vou orar no meu canto, vou orar na minha casa, vou orar sozinho. Deus está dizendo para vocês nessa noite, a vitória está na unanimidade, na união, na junção, irmãos. É aí que está a vitória da igreja. Hoje nós não sentimos a dor do próximo. Às vezes alguém pede oração, está passando uma necessidade, está passando uma dificuldade financeira, está passando alguma coisa, e a gente fala assim, vou orar. Você acha que só a sua oração vai suprir o celeiro de alguém? Não vai. Talvez quando você disse assim, eu vou orar, você deixou de ser o canal de bênção para alguém e ao mesmo tempo ser abençoado. Deus está dizendo para você, quando você ajuda alguém, quando você ora pela dor de alguém, quando você compra a briga de alguém na oração, Deus, Ele entra na sua causa, Ele ajuda, Ele resolve o teu problema. Parece que hoje a gente não sente a dor do próximo. Mas o Senhor hoje nessa noite convida você, igreja, a orar de forma unida, sentindo a dor do próximo. Será que você conhece a dor da tua vizinha aí, do teu vizinho? A igreja conhecia a dor de Pedro e João. E a Bíblia diz que eles se juntam para orar. Irmãos, a palavra unânime, segundo aqui o texto no original, ele vai dizer o seguinte, que significa agir como se uma única pessoa tomasse a decisão em concordância com todas. Eu não sei quantas irmãs tem aqui, mas imaginem que a nossa supervisora fosse tomar uma decisão, e quando ela passasse o direcionamento a vocês, ninguém abrisse a boca para dizer nada ao contrário. Porque muitas vezes nós não dizemos, mas isso não é unanimidade. Não é. Às vezes a gente não fala para quem deveria, mas fala pelas costas. Ou a gente fala com a gente mesmo, se fosse eu usaria tal cor, se fosse eu faria assim. Isso não é unanimidade. Muitas vezes as nossas orações são interrompidas pela falta de unidade. Mas nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida o Salmo 133, porque ele diz o seguinte, que ali há união, e a união começa pela cabeça, que ela desce sobre a barba e ela vem passando no peitoral do sumo sacerdote, aonde estavam todas as pedras que simbolizavam ali as tribos de Israel, e ela ia descendo, ia até a orla do vestido. No peitoral do sumo sacerdote estavam as 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. E eu quero dizer para você, aqui não é fulano de tal, não é a igreja A, não é a igreja B, não é a igreja C, é o corpo de Cristo reunido para adorar o nome do Senhor. Deus está dizendo, aqui é um corpo. A sede não é melhor que as congregações não é melhor que a sede. Nós somos o corpo de Cristo, e como o corpo de Cristo, cada um tem a sua função. Porque, irmãos, eu quero dizer para vocês, nós só movemos o lugar externo quando nós nos movemos internamente pelo nosso próximo. Jesus disse, se nós quisermos os nossos pecados perdoados, que nós temos que perdoar o próximo. Jesus diz o seguinte,
Amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Não tem unanimidade se não tiver amor para com o próximo. Se você quer mover algo nessa noite, Deus está chamando você a uma reflexão. Dê uma olhadinha dentro de você e vê como é que está o seu coração em relação ao próximo. E Deus hoje te dá a oportunidade de você fazer o conserto. Porque a Bíblia diz, se você vem retrazer a sua oferta e você sabe que teu irmão tem alguma coisa com você, deixa a tua oferta e vai se consertar com ele. Mas irmãos, o outro ponto da oração, primeira característica, unanimidade. Segunda característica dessa oração, que vai mover o lugar que você precisa que seja movido. Eu não sei qual é o lugar que você precisa. Eu vim para essa festa hoje com um propósito. Eu tenho um lugar que precisa ser movido e eu preciso que Deus mova esse lugar para mim. Eu não sei qual é o lugar que precisa ser movido, mas Deus está te dando hoje a receita para que esse lugar seja movido. Primeiro, unanimidade e comunhão. Segunda coisa que o texto vai dizer assim, ó. E disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nela é. Oração sem reconhecimento da soberania de Deus não é oração que Deus vai ouvir. Até porque, irmão, se você não reconhecer a soberania de Deus, não é Deus que vai mover o lugar, é você. Até porque as mulheres, nós somos uma bênção. A mulher tem uma praticidade para fazer as coisas. Nós não temos a força braçal, mas nós temos inteligência, criatividade. Se a mulher vê um problema, ela já vê a solução do problema. E às vezes ela fala assim para o marido, fulano, faz assim, assim que vai dar certo. E dá, muitas vezes dá certo. Principalmente se ela for uma mulher de oração, aquilo que ela não sabe, o Espírito Santo orienta. Então a nossa força não é no braço, a nossa força está aqui dentro, na nossa inteligência, no nosso intelecto. Então quando a mulher não reconhece Deus como soberano, ela vai querer resolver o problema sozinha. Só que quando eu olho para o texto, a igreja não quis resolver o problema. A igreja não orou para Jesus matar os sinédrios, os componentes do sinédrio. A igreja não orou contra eles pedindo vingança. Não, a igreja orou diferente. A igreja orou reconhecendo Deus como soberano, como todo-poderoso, como aquele que está sentado ao trono. E Ele faz das nuvens o escabelo de seus pés. Ele faz das nuvens o estrado para Ele andar e para Ele pisar. E a Bíblia vai dizer que Deus mede a terra em palmos e que a terra está na palma da mão de Deus. Agora eu vou querer comprar briga com esse Deus, querendo ensinar Deus o que fazer. Deus está dizendo para você nessa noite, aquieta o teu coração. Irmãos, a ansiedade nasce de um coração inquieto, que quer resolver tudo. Nós não podemos resolver tudo, nós não temos a resposta de tudo. E nós temos que acabar com aquela síndrome da Mulher Maravilha. Nós não somos, irmãs. Aqui não tem Mulher Maravilha, aqui não tem super-homem. Aqui tem seres humanos, frágeis, pecadores, e que nós somos carentes da graça de Deus sobre a nossa vida. Deus está dizendo para você, aquieta o teu coração. Não coloca a tua mão aonde Deus não mandou você colocar. Fica quietinho no teu lugar, deixa Deus agir por você. Até porque foi cantado aqui que Jesus é o leão da tribo de Judá. E se Ele é o leão, Ele está rugindo por você. Quando o leão ruge, a gente fecha a boca. Quando o leão brada, a gente fecha a boca. Quando o rei se levanta, o súdito apenas se prostra diante dele. E o Senhor está dizendo nessa noite, coloca nessa sua oração reconhecimento da soberania de Deus, que é Ele quem manda, é Ele quem governa, é Ele que faz, é Ele que manda, é Ele que desmanda. Deus está dizendo, eu faço por você, aquieta o teu coração. Coração inquieto não dá para Deus trabalhar. Coração inquieto não consegue ouvir a voz de Deus. O coração da Sara estava tão inquieto que Deus já havia falado com Abraão 6 vezes e feito a promessa. 6 vezes em 25 anos. Deus fez a promessa para Abraão e para Sara: vou dar um filho. Mas a Sara estava inquieta. Que promessa que nunca chega, que promessa que nunca se cumpre. Vou dar uma ajudinha para Deus. A ajuda está aí até hoje, com problema lá na terra de Israel.
Deus está dizendo para você: aquieta. Deus não precisa da sua ajuda. E vou contar uma coisa para vocês, que isso é um pensamento meu, ler. Porque a Bíblia diz que Deus fala para Abraão: pega o menino e vai até o monte Moriá e sacrifica. Abraão levanta cedinho, pega o moço, o cutelo e a lenha e os servos, e a Sara não fica sabendo. Ele não conta para ela, porque ela poderia atrapalhar os planos de Deus. Irmãs, sabe que é uma mulher atrapalhar os planos de Deus? Deus está falando para você: você é submissa a esse Deus, ou você é aquela que atrapalha? Porque tem gente que é assim, ele ora e entrega o problema na mão de Deus. Passa 2 dias, Deus não resolve, ele vai lá, cata o problema da mão de Deus de novo e tenta resolver. Deixa o problema pior do que estava. Aí não resolveu, devolve para Deus de novo. Aí pega de novo e vai e vem. Deus não é criança. A Bíblia diz para você: Deus não é criança. Deus não é filho do homem para que minta e nem se arrependa daquilo que prometeu. Se Ele prometeu, aquieta o teu coração, reconheça a soberania dEle e deixa Ele agir na tua vida. Irmãos, Deus age como Ele quer, do jeito que Ele quer. Eu vejo mães muitas vezes orando e falando assim: Deus, tira a luta do meu filho e deixa eu passar no lugar dele, ou da minha filha, tanto faz. Tadinho, Senhor, ele não vai aguentar. Quantas lutas você já passou e está aqui? É por isso que a nossa geração hoje de jovens e adolescentes são frágeis, são de cristal, olhou torto já quebra. Deus está falando para você: não compre uma briga que não é tua, deixa o soberano resolver. Não se interpõe entre Deus e o teu esposo, ou esposo entre a esposa, ou entre a família. A Bíblia diz o seguinte: se o homem, o pai aqui na terra, sendo mau, sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus. Só que Deus nem sempre explica o que Ele está fazendo, você só vai saber lá na frente. Então Deus está dizendo para você nessa noite: deixa Deus ser soberano. Então quando você orar, não fica pedindo, querendo ensinar Deus a trabalhar. Reconheça a soberania de Deus e diga a Ele: Senhor, eu sei que Tu és grande, que Tu és poderoso, que o Senhor é fiel, que o Senhor cumpre as Tuas promessas, que o Senhor está no céu e vê todas as coisas, que o Senhor pode, o Senhor manda no céu, o Senhor manda no inferno, o Senhor governa a terra, o Senhor pode tudo. Então cuida dos meus problemas. Porque, irmãos, você só move o lugar através da oração. Eu não sei qual é o lugar que você quer mover, se é a sua casa, se é a sua família, se é um trabalho, eu não sei qual é a tua necessidade. Mas quando nós queremos mover, nós impedimos Deus de mover. E eu vou dizer para vocês, tem hora que Deus já está trabalhando e a gente que não vê. Deus trabalha no silêncio. E agora me veio à memória, a lembrança, o texto de Abacuque. A Bíblia diz que Abacuque era um profeta diferente. Ele não profetizava para o povo, ele escrevia as profecias em um livro, como se fosse um diário. As suas conversas, as suas orações. E a Bíblia diz que todo dia, pela madrugada, nas altas caladas da madrugada, Abacuque subia nas torres mais altas, que estavam sobre os muros de Jerusalém. Eu não sei se ele subia porque ele queria ficar mais perto de Deus. Eu não sei se ele subia porque lá tinha silêncio. Eu não sei se ele subia para orar lá porque lá era um lugar mais tranquilo para orar. Mas a Bíblia diz que ele subia e ele orava. E uma certa noite, Abacuque começa a fazer perguntas: Deus, o Senhor não está vendo o que o teu povo está fazendo? O Senhor não está vendo a injustiça que o teu povo está praticando? Até quando, Abacuque diz a Deus, o Senhor verá tudo isso e não fará nada? Deus traz uma resposta que Abacuque não gosta. Então Deus responde: Abacuque, eu já estou trabalhando, é você que não está vendo. E a palavra para você nessa noite é: Deus já está trabalhando, Deus já está movendo esse lugar que você precisa ser movido. Deus diz: descansa, porque eu já estou trabalhando, é você que não está vendo e não é do seu jeito. Aí Deus fala para Abacuque: Abacuque, eu estou levantando um povo, eu estou levantando um homem, Abacuque, que vai ser o chicote, que vai vir a correção para o meu povo de Israel. Quem era esse homem? Nabucodonosor. Porque, irmãos,
para um povo, como era o povo de Deus que estava naquele momento de dura serviço, só um rei do perfil de Nabucodonosor para poder colocar ordem na casa e colocar o povo no eixo. O povo estava com câncer espiritual. O câncer precisava ser arrancado. E a quimioterapia era 70 anos de cativeiro para aquele povo. E Abacuque não entendia a profundidade da doença espiritual. Mas aí Deus levanta Nabucodonosor, leva o povo para o cativeiro. Abacuque a princípio não entendeu, mas eu oro para Deus acertar o povo. Deus levanta um homem terrível para poder corrigir. Mas aí, queridos, Abacuque entende a vontade de Deus. E aí ele, no capítulo 3 de Abacuque, ele escreve um louvor. O capítulo 3 é um hino. Ainda que não haja fruto na videira, ainda que não tenha as ovelhinhas lá no curral, ainda que não tenha as vaquinhas no pasto, mas ainda assim eu me alegrarei e louvarei o meu Senhor. Porque Abacuque diz: o justo viverá pela fé. E Deus está dizendo para essa igreja: ainda que tudo pareça ao contrário, mas o justo sobre este lugar viverá pela fé. Deus está dizendo para essa igreja numa palavra profética: pode ter a luta, pode ter o levante, mas ainda há remanescentes fiéis que dobra o joelho, que ora e que clama. E em toda a história da humanidade sempre teve os remanescentes fiéis. Deus nunca contou com a maioria, Deus contou com os remanescentes. E Deus está dizendo para essa igreja, pastor: Deus está movendo sobre este lugar, e Ele está movendo com a oração dos remanescentes. Alguém olha e diz: não vai dar certo. Alguém olha e diz: não vai acabar. Não, nós não vamos prosseguir. Mas a palavra nessa noite é: vai chegar até o fim, porque Deus está movendo estruturas nesta noite. Ah, irmãos, então a tua oração tem que ter o quê? Unanimidade para mover alguma coisa. A tua oração tem que ter o quê? Reconhecimento que Deus é soberano, soberania. E o terceiro ponto dessa característica da oração: ela tem que ser bíblica. Eu li com vocês o texto que a igreja... quando eu vou ler a Bíblia, parece que eu entro dentro da Bíblia, eu entro dentro da história. Eu posso imaginar a igreja num grande coral, orando ou cantando o Salmo de número 2. Mas o problema é que hoje a igreja às vezes não conhece a Bíblia. Vou falar até baixinho. Falta de conhecimento bíblico. Se essa é a sua espada que você vai para a guerra, como você vai guerrear se você não sabe manusear ela? A oração tem que ser bíblica. Imagine os crentes, porque os crentes da igreja primitiva conheciam os salmos de cor. Eles conheciam, e eles unanimemente começam a cantar, orar o salmo de número 2. E o salmo dizia o seguinte: que lá Deus já estava declarando que levantaria homens contra a igreja, contra o ungido do Senhor. E eles dizem o seguinte: nós não fomos pegos de surpresa, nós sabíamos que esse dia chegaria. Deus está dizendo para você: comece a orar biblicamente. Tem gente que fala assim para mim: irmã, eu não sei orar. Ore a Bíblia. Abra a Bíblia nos Salmos e comece a recitá-los. Porque a Bíblia diz o seguinte: que nós não sabemos orar, não sabemos pedir, mas o Espírito Santo de Deus aqui na terra intercede por nós lá no céu por Jesus. E Jesus intercede ao Pai. Se a gente já orando certo, a gente ainda não sabe orar, ainda mais quem não ora certo. Como que você ora? Será que quando você dobra o joelho para orar, você não consegue ficar mais do que 5 minutos? Eu fui criada no círculo de oração. Minha mãe foi dirigente do círculo de oração muitos anos. E eu lembro que quando minha mãe foi para a igreja, eu tinha 5 anos de idade. A gente ia para as orações da tarde ou para as consagrações da manhã. Minha mãe falava assim: Leila, dobra o joelho e fica aí. Gente, eu tinha 5, 6 anos, dobrava o joelho e ficava lá. Minha mãe falava: não levanta. E a minha mãe não falava 2 vezes: não levanta.
Ai meu Deus, era um joelho, e era o outro, meia hora, 40 minutos, uma hora e meia, e nós lá de joelho. Quando as irmãs levantavam, tinha uma poça de água aonde elas estavam. Mas não foi água do copinho que era trazido para beber que caía, não. Era lágrimas que corriam dos olhos das irmãs. Agora hoje parece que a igreja não tem luta. A gente não ora mais. 5 minutos parece uma eternidade. O que será que aquelas mulheres oravam tanto? Eu queria saber. Porque quando eu era criança eu não tinha entendimento. Eu sabia que elas estavam orando, que elas estavam chorando. O que elas oravam eu não sei. Mas, queridas e amadas irmãs, quando aquelas mulheres levantavam, que elas pegavam um microfone, não ficava um demônio na igreja. Não ficavam, elas tinham a autoridade. Por quê? Porque elas oravam a Bíblia, elas citavam a Bíblia, elas falavam da Bíblia, elas falavam de Cristo. E Deus está dizendo para você hoje: se você quer mover a tua luta, esse lugar aonde está o teu problema, então comece a orar biblicamente. Se você está passando pelo vale da sombra da morte, comece a orar o Salmo 23. Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí você começa a orar, e você vai recitando, e você vai recitando. Daqui a pouco você pula para o Salmo 91, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí você pula para o Salmo 121, que fala: para onde eu vou olhar? Eu vou olhar para os montes, porque não é de lá que vem o meu socorro, mas o meu socorro está além das montanhas. Mas para você orar a Bíblia, você tem que conhecer a Bíblia. Irmãs, nós precisamos quebrar esse tabu, que as mulheres não precisam ter conhecimento bíblico. Nós precisamos sim, porque quem tem conhecimento bíblico, mulher que tem conhecimento bíblico, na casa dela quem manda ali é o pai e a mãe. Na casa dela ali ela tem autoridade espiritual. Se você conhece Bíblia, se você tem conhecimento de Bíblia, você vai usar ela dentro da tua casa, na tua família, no teu trabalho. Deus está falando para você: ore a Bíblia, declare a Bíblia. Tem que conhecer a Bíblia para orar. Porque quando nós oramos e conhecemos a Bíblia, nós entendemos os planos de Deus. Qual é o seu chamado? Qual é a sua missão nessa terra? Você sabe disso? Eu tenho um curso de oratória só para mulheres, irmãs. E o que mais me deixa assim preocupada é que elas não têm conhecimento bíblico e querem pregar. Como vai pregar se não conhece a palavra? Mas irmã, eu não sei ler. A irmã que ganhou o meu esposo para Jesus, ela não sabia ler. Mas quando ela orava, igreja, ela citava os salmos. Porque ela ia na igreja e prestava atenção no que as pessoas falavam. Ela prestava atenção no que era lido e ela guardava. E ela guardava os salmos de cor, sem tirar um tio, sem tirar uma vírgula, sem trocar os pontos do lugar. Ela declarava os salmos quando orava. Jesus está dizendo para você: ora na tua casa, declara a palavra de Deus na tua casa. Seja a autoridade de Deus na tua casa, que Deus vai mover lá a tua casa através da palavra. O Senhor está dizendo: você é autoridade lá dentro, declare a palavra. A minha netinha acabou de nascer, fez 2 meses agora. Falei para o meu filho, quando ela ainda estava na barriga, falei para ele: abra a Bíblia e leia a Bíblia próximo do umbigo da minha nora. Sabe por quê, irmãos? A voz recoa pelo umbigo, passa pelo cordão umbilical e chega até a criança. A criança que os pais conversam com ela no ventre, quando ela nasce, ela já sabe reconhecer e discernir a voz dos pais. Aí meu filho brincava comigo e falava assim: mãe, eu vou pregar para a Rebeca, ela está lá no ventre, mas eu vou pregar para ela antes de pregar na igreja. Aí agora, depois de adulta, esses dias ele mandou um videozinho para mim, segurando ela, fazendo ela nanar, dormir, ela escutando hinos da harpa cantado para crianças. Agora hoje é fora de moda cantar os hinos da harpa. Uns hinos que foram inspirados pela palavra. Uns hinos onde é reconhecida a autoridade e soberania de Deus.
Deus está dizendo para você nessa noite: declare a palavra na tua casa, e você vai ver Deus mover lá. Declare a palavra sobre a tua família, declare a palavra sobre o teu filho. Coloque as mãos sobre a cabeça dele e declare as bênçãos sobre o teu filho. A Bíblia vai dizer que quando Jacó, antes de morrer, trouxe todos os filhos até ele, e ele vai abençoar os filhos, ele coloca a mão sobre a cabeça e faz uma oração para cada filho, e a oração de Abraão se cumpre lá na frente. E a oração sobre Judá foi essa: sobre a tua casa o cetro não se arredará. Hoje você é um leãozinho, mas será um leão jovem e um leão velho, e a palavra se cumpriu sobre a vida de Judá. Aí eu vejo Jacó abençoando os filhos de José, e na hora da bênção ele troca as mãos. Ele coloca a mão direita sobre a cabeça do caçula e a mão esquerda sobre a cabeça do mais velho. José vai lá e troca as mãos: pai, está errado. Jacó já estava um pouco sem visão, e ele falou: não, meu filho, eu não errei as mãos. E a bênção é essa: sobre o filho caçula haverá uma grande prosperidade, haverá uma multiplicação de terra e multiplicação de pessoas. Aí eu vejo o povo de Deus entrando na terra prometida. E quando eles entram na terra prometida, para o filho caçula de José, que Jacó profetizou e orou a palavra se cumpre. E agora ele tem 2 pedaços de terra na terra prometida. Deus está dizendo para você: quem ora a palavra move os céus em favor de alguma coisa. E as orações deste lugar estão movendo herança. As orações desta igreja estão movendo nessa noite questões materiais. A oração dessa igreja nessa festa está movendo coisas financeiras para este lugar. Deus está movendo o impossível. Eu não sei do que essa igreja precisa, mas eu vejo um documento sendo assinado e carimbado dentro de um cartório. Deus está movendo nessa noite, porque a palavra foi orada, a palavra foi declarada sobre este lugar. E o Senhor fala ao meu coração: já foram orações que foi feita muito antes, promessas que foram feitas muito antes, mas que ela ainda está de pé, e Deus está movendo para que ela se cumpra nesse tempo presente. Orar a palavra, irmãos. Mas eu quero falar da 4ª característica. Primeira característica dessa oração: tem que ter unidade, união. Segunda característica, ela tem que ter o quê? Que eu falei para vocês? Exatamente, soberania. E agora nós aprendemos que essa oração, ela tem que ter o quê? Bíblia, palavra de Deus. Só que tem uma 4ª característica dessa oração. Foi o versículo que eu li com vocês, 29. E o versículo diz o seguinte: Senhor, dai-nos ousadia. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde as mulheres têm sido instigadas a levantar a bandeira do feminismo. Nós não somos feministas, não somos. O Senhor nos chamou para ser ousadas, sim, mas não autoritárias. E é o que está acontecendo nos últimos dias. Eu vejo mulheres dentro de casa querendo ser o cabeça da casa. Mulheres comprando uma briga desnecessária que não é delas. Nós temos que estar sobre a cobertura espiritual dos nossos maridos. Aí você pode dizer: irmã, mas o meu marido não é crente. Mas a Bíblia diz que a mulher crente santifica o marido que não é crente. Porque olha o que acontecia na igreja de Corinto. As mulheres se convertiam, os maridos não eram crentes e elas queriam pedir carta de divórcio. Paulo disse: não. Mulher crente vai santificar esse marido que não é crente. E vai orar por ele, para ele se converter. Deus está dizendo para você nessa noite: a ousadia dentro da tua casa, no sentido espiritual, ela move a sua casa. Tem mulher que às vezes trata o marido parecendo uma criança. Senta aqui.
faz isso, faz aquilo outro. Eu não sei se ela é mãe, se ela é esposa, não sei, não consigo entender. Virou uma confusão. Deus está dizendo para você, em vez de você falar para ele, vai orar, porque tem mulher que fica, fulano você não ora, marido você não ora, filho você não ora. Ah, irmã, vou te dar uma receitinha boa hoje. Em vez de você ficar falando para o marido, ora marido, você vai falar, Deus dá bastante situações para o meu marido precisar orar, Jesus. Arranca ele da cama, derruba ele da cama de madrugada. Esses dias uma pessoa lá na minha família ligou para mim de manhãzinha e falou assim, você não sabe o que aconteceu essa noite? Eu falei, o quê? Ah, fulano caiu da cama. A cama era muito alta, ele caiu da cama. Eu falei, ele caiu de joelho, como é que foi? Porque eu tenho certeza que o anjo passou lá. Deus está dizendo para você nessa noite, querida, faça a oração com ousadia. Ore pelo teu filho. Senhor, que o meu filho possa ter o desejo de orar, que ele possa ter o desejo de estar na tua casa. Mas agora eu vou um pouquinho mais fundo. Porque geralmente a gente faz assim, ó, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Aí você não é exemplo em casa, você não tem ousadia de exemplo, como é que você vai cobrar? Você não ora, você não jejuma, na sua casa não tem mais oração antes dos alimentos para agradecer a Deus, a família não faz mais as refeições ao redor da mesa, cada um pega o prato e come aonde quer, e aí você vai cobrar o que dos seus filhos, se na tua casa não tem disciplina, não tem ousadia, não tem autoridade lá? Porque quando o povo, a igreja ora, a igreja não ora para que Jesus tire a luta. Não, eles não fogem da luta. Eles dizem, Senhor, nos dê ousadia para passar pela luta. Aí esses dias uma mãe me procurou e falou assim, irmã, eu já entreguei meu filho na mão de Deus, nem oro mais por ele. Eu e meu esposo temos um combinado. Enquanto os filhos morarem dentro de casa, pode ter 40 anos, a regra é nossa. É a regra da nossa casa, não é eles que impõem regra dentro de casa. Tem hora para chegar e tem hora para sair, tem hora para chegar. É ousadia espiritual, porque a mulher que tem ousadia na oração, ela não grita, ela não tem autoritarismo, ela tem autoridade. Esses dias perguntaram para mim, mas como que você consegue dar uma ordem para os seus filhos e eles obedecerem? Eu falei, lógico, desde pequenininho eles foram ensinados, mas desde pequenininho recém-nascido. Aí você quer orar com ousadia, mas você não tem exemplo, você não tem prática. Deus está dizendo para você nessa noite, não é só orar, não é oração de lábios, é oração na prática, é oração fazendo. E eu vou dizer uma coisa para você, a gente aprende mais vendo o outro fazer do que ele falando. E vou te dizer mais uma coisa, nós aprendemos vendo o outro fazendo e fazendo junto. Então se você quer orar com ousadia, coloca isso na prática, leva a tua casa para oração, coloca ódio lá na tua casa. Eu oro para Deus mover a minha casa, colocar as coisas no lugar na minha casa, mas eu não dou exemplo. O exemplo começa de você. Vai fazer as refeições, seja a primeira a se assentar à mesa. Chama a família e se reúne à mesa. Isso é ousadia. Ousadia para colocar ordem lá, para colocar horário para os filhos ir dormir, para colocar horário para o celular, para colocar horário para estar no culto, para colocar horário para que eles leiam a Bíblia e orem dentro de casa. Sabe por que os nossos jovens e adolescentes têm tanta vergonha, às vezes, de se apresentar como cristão? Porque eles não têm exemplo dentro de casa. Uma certa vez, o meu filho caçula, ele queria um presente. E eu falei para ele, não temos dinheiro. Não temos. Eu sempre ensinei eles a orar. Quero um tênis, vai orar. Quero uma calça, vai orar. E precisa orar? Precisa. Porque se você trabalha, foi porque Deus deu saúde para você trabalhar. E se aquela porta de emprego se fechar? Falei para eles, vamos orar. Ele queria um presente. Falei para ele, vamos orar. Aos nossos olhos humanos, o presente não era algo necessário. Ele falou, mãe, vamos orar? Eu falei, vamos. Vamos fazer uma campanha, mãe? Eu falei, vamos fazer a campanha. Dobramos o joelho e começamos a orar. Ele fazia aniversário em novembro, ele queria o presente em julho. Olha a ousadia do menino. Mãe, até o último dia do mês de julho eu vou ganhar meu presente. Falei, meu filho, seja feito conforme a tua fé. Afinal de contas, né, ensinou, depois vai falar o quê? Falei, vamos orar.
Dia 1, dia 2, dia 3, dia 10, dia 15, dia 20. Falei, meu Deus, tá faltando pouquinhos dias para terminar o mês, esse presente não chega. E eu falei, meu Deus, a fé do meu filho está lá em cima, Senhor, o que nós vamos fazer? E nós na campanha. Eu chegava no quarto antes de dormir, passava lá e ele já estava de joelho me esperando. Ele falava, mãe, eu estou esperando a senhora. Eu falei, estou chegando. Irmãos, quando foi, acho que mais ou menos dia 25 ou dia 26 desse ano que ele ganhou o presente, Deus mandou um pastor em casa. Ele passou um dia com a gente, foi um dia muito abençoado. Foi embora, uma semana depois, mais ou menos, ele manda mensagem para o meu esposo. Pastor Éder, Deus falou comigo para que eu coloque um dinheiro na sua conta, para que o senhor compre. E ele falou o presente, irmãos. Quem contou para ele do presente? Ele falou, o senhor vai comprar esse presente para o filho caçula. Quem contou para o pastor que ele queria aquele presente? Quando você ora, você movimenta os céus. Quando você ora, você coloca os anjos para trabalhar. Quando você ora, o céu se movimenta. E aqui na terra vai ser movimentado o que você precisa. No mesmo dia nós fomos no shopping. Compramos o presente para ele. Ele veio para casa glorificando a Deus. Mãe, eu não falei que o presente ia chegar. Eu não falei que o presente ia chegar. Irmãos, eu vim chorando do shopping até em casa, porque o aniversário dele é agora, é 19 de novembro. E o presente ele ganhou no final de julho, no ano que ele pediu. Uma criança pedindo algo que aos nossos olhos não parecia importância. Mas se Deus cuidou da criança, Deus não vai cuidar de você. Deus está cuidando agora. Deus está movendo agora, Deus está cuidando agora. Sinta o mover de Deus sobre a tua vida agora, porque Ele vai mover aquilo que você precisa. Ousadia. Será que seu filho te pedisse alguma coisa hoje e você não tem dinheiro? Você teria ousadia de dizer para ele, vamos orar? Aí um dia meu menino chegou na escola, teve um coleguinha que estava chorando que queria ganhar um negócio, e o coleguinha falou assim para ele, eu não tenho dinheiro. Ele virou para o coleguinha e falou assim, vamos orar. Vamos orar. Deus está falando para vocês hoje, vamos orar. Tenha ousadia, não tenha medo, porque o Senhor está com você, Ele está caminhando na sua frente. Irmãos, quando Josafá foi à peleja, a Bíblia diz que Josafá apresenta a carta para Deus que ele recebeu, com um monte de ameaça. Ele reuniu todo o reino, mulheres, homens e crianças. Josafá, ele convoca um jejum. E aí a resposta de Deus vem, porque quem ora tem que estar preparado para a resposta de Deus. E às vezes a resposta de Deus, ela não é aquilo que a gente pensa. E a Bíblia diz que Deus fala para Josafá, você vai à guerra, mas coloca os cantores na frente. Coloque o coral na frente. E a ordem é essa: coloque os levitas cantores, atrás deles coloque um sumo sacerdote, atrás dele vocês colocam um povo, e o exército vai vir lá atrás. Talvez Josafá poderia dizer, mas não tinha que vir na frente o exército. Aí Deus ainda fala, vocês não vão pelo caminho que vocês querem ir, vocês vão pela ladeira de Ziz. A ladeira, ela dava um caminho alto, que quem estava no alto via o vale, aonde estavam os inimigos. E lá na frente os cantores começam a cantar. E quando eles cantam, a Bíblia diz que o exército inimigo começa a guerrear contra si mesmo. Deus moveu aquele lugar a favor de Josafá e o seu povo. E o inimigo começou a matar a si mesmo. E o povo cantando, e o povo adorando na ousadia. E lá no vale o outro povo inimigo estava se matando. Deus está dizendo para você nessa noite, Deus vai mover o lugar. Deus vai mover o lugar através da sua oração. Mas é do jeito de Deus, não é do seu jeito. Porque, irmãos, quem ora com ousadia, ele entende que ele é um agente transformador de alguma coisa. E o que é que você está transformando? Esse lugar que você precisa que se mova, essa pessoa, como é que você está sendo agente de transformador nesse lugar? Ou você é aquela pessoa que só anda de cabeça baixa,
só anda reclamando. O céu está sempre cinzento, nunca tem cor. Se está chovendo é porque está chovendo, se está frio é porque está frio. Deus está dizendo para você: leva essa oração na ousadia. Senhor, te agradeço pela chuva, te agradeço pelo sol, te agradeço pela luta, te agradeço pela bênção, porque a luta não é para matar, a luta é para te fortalecer na prova. E eu quero encerrar a mensagem, irmãos, dizendo para você o seguinte: que depois que eles oraram, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Eu acredito, porque a palavra cheios no original significa ser preenchido até o máximo. Por exemplo, essa taça de água que está aqui, ela não está cheia. Ela não está até a boca, está mais ou menos faltando um dedo para terminar de encher. Então, esse cheio, que a Bíblia diz no original, é encher até a boca, não tem espaço mais para nada. E eles estavam sendo cheios para um trabalho específico, para uma missão específica. E eu acredito que quando a igreja estava reunida, quem não era batizado com o Espírito Santo foi batizado. Quem era batizado e não falava em línguas, o Senhor renovou. Quem era batizado e falava em línguas, agora recebeu dons espirituais e começaram a profetizar. Quem não era cheio, foi cheio. Quem não era batizado, foi batizado. Quem era batizado, começou a receber dons espirituais. E quem já tinha dom, o Senhor encheu mais ainda, no sentido do renovo, do fortalecimento. O Espírito Santo veio por completo. Irmãos, e outra coisa, o Espírito Santo, ele é dinâmico. Aquilo que foi ontem não serve para hoje. Então o que você orou ontem foi para ontem. Para hoje você precisa orar um pouco mais. Para hoje você precisa buscar um pouco mais. Para hoje você tem que se encher um pouco mais. O Espírito Santo, ele renova. O Espírito Santo, ele é dinâmico. Porque quando eu olho para a mulher samaritana naquele texto, Jesus diz para ela que se ela entendesse, do ventre dela sairia um rio que correria como uma fonte viva. A água não ia parar nunca. A água é dinâmica. O Espírito Santo é dinâmico. A palavra é dinâmica. E nessa noite ele está aqui para encher a tua vida, para te batizar, para te renovar, para te dar forças, para você falar em línguas estranhas, para você começar a ser usada nos dons espirituais. E irmãos, depois que eles foram cheios, a casa tremeu. Esse abalo no original é como se fosse um tremor de terra, um abalo sísmico. Ou seja, eles sentiram a terra tremer. Eles sentiram a terra tremer. Só que esse abalo, esse mover no original, ele é muito mais profundo. Não, Deus moveu fisicamente para eles sentirem o abalo como resposta de oração. Mas o abalo aconteceu no mundo espiritual. Deus sacudiu as hostes espirituais da maldade. Porque quando Daniel, ele ora, a Bíblia diz que Deus ouve a oração dele. Mas na hora do anjo trazer a resposta, tinha um principado que estava impedindo que a oração e a resposta dele descesse. O anjo teve que descer, guerrear, e o anjo o mensageiro traz a resposta. Aconteceu um abalo no mundo espiritual. Aconteceu um abalo no mundo político. Aconteceu um abalo nas forças terrenas, porque Deus estava abrindo porta, escancarando porta com aquela oração, porque a oração que eles fizeram, o lugar que foi movido, foi para a pregação do Evangelho, foi para que as almas, elas se achegassem a Jesus, para que houvesse cura, milagres e maravilhas, para que o povo conhecesse Jesus e fosse batizado com o Espírito Santo. Se coloca de pé, igreja. A oração que teve essas 4 características do povo que nós lemos aqui da igreja primitiva, eles oraram pedindo salvação de almas. Eles oraram e falaram: Senhor, dá-nos ousadia para pregar a tua palavra, para que haja cura, milagres, sinais e maravilhas. Eu sei que você tem o seu propósito hoje. Eu sei que você está orando para Deus mover algo e Deus vai mover. Só que
com a unidade de vocês e as características dessa oração, Deus vai abalar as estruturas da cidade de Guaratuba. Eu estava orando na minha casa e Deus falou para mim: diga à minha igreja que há um principado sobre essa cidade, que muitas vezes a igreja ora e parece que a oração fica interrompida. Deus está dizendo: a oração não está interrompida, a oração subiu. Foi a resposta da oração que ficou interrompida por causa de um principado, um trono, uma potestade maligna que tem impedido para que Deus opere sobre este lugar na sua plenitude. Mas Deus marcou essa festa para quebrar essa potestade, para mover o mundo espiritual, e a bênção vai alcançar a sede e alcançará as congregações. Deus está movendo principado sobre esta cidade, principado sobre a tua casa. Você ora e a coisa não acontece, você ora e a coisa não anda, você ora e parece que o céu está de bronze, mas o Senhor está dizendo: hoje eu removo esse bronze, hoje eu removo esse principado, hoje eu estou colocando por terra, e haverá resposta de oração, haverá milagre, haverá cura, haverá maravilha sobre este lugar. Pastor, quando o Senhor estava ministrando sobre o altar, eu via sobre as suas mãos uma pedra preciosa, muito linda, e ela brilhava. Eu falei: Deus, o que é isso? E o Senhor diz ao meu servo que é um dom, porque Deus te deu o dom da cura. Ore pelas pessoas enfermas, e o Senhor vai ver o que Deus vai fazer neste lugar. O Senhor vai ver pessoas entrarem doentes e serem curadas através da imposição das tuas mãos. A notícia vai correr: Guaratuba será conhecida por milagres. Essa igreja será conhecida por milagres que Deus vai fazer. Pastor, Deus te deu esse dom quando você era criança. Eu vejo você deitado na cama do seu quarto, e eu vi quando um ser de branco entrou no seu quarto, te tocou e te entregou esse dom. E desde a sua infância o irmão não entende o que é isso. Parece uma chama que queima no teu coração, o irmão não entende. E o Senhor diz: é o dom que eu te dei, usa, porque ele está pronto para ser usado. Deus vai mover este lugar, Deus vai mover essa cidade, Deus vai mover a tua vida. Eu não sei do que você precisa, mas hoje é noite de Deus mover. Sinto o mover de Deus sobre a tua vida agora. E eu quero orar pela igreja. Tem alguém aqui que não é crente? Tem alguém que não é crente, que quer aceitar Jesus nessa noite? Se você conhece alguém que está do teu lado que não é crente, me ajude agora. Tem alguém que não é crente e quer aceitar Jesus? Estou te esperando, porque Deus também quer mover a sua vida. Tem alguém que está afastado do Evangelho e quer se reconciliar hoje, porque Deus vai te mover agora. Vem à frente, eu quero orar. Tem alguém que quer se reconciliar nessa noite? Hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de Deus mover a tua alma para Cristo. Tem alguém? Se não tem, eu quero fazer o terceiro convite. Você que quer que Deus mova algo através da oração. Se você tem coragem de fazer essa oração que eu falei com você hoje, vem à frente, eu quero orar por você. Hoje é noite de vitória. Hoje é noite de Deus mover. Deus começou ontem, hoje Ele está dando continuidade, e amanhã Ele vai fechar com chave de ouro, porque Deus está movendo a tua vida, Deus está movendo a tua casa, Deus está movendo a tua causa, Deus está movendo questões de aposentadoria aqui nessa noite, Deus está movendo causa na justiça nessa noite. Eu vejo a balança de Deus sendo movida a seu favor, e Deus diz: aquilo que está parado na justiça, Deus vai fazer mover. Quem crê, recebe e levanta a mão aí que Deus está entregando. Causa de justiça. Quem aqui está com causa na justiça para aposentadoria? Deus está falando de aposentadoria. Vem à frente que eu vou orar. Vem à frente que nós vamos orar. Nós vamos orar e Deus vai mover. Nós vamos orar e Deus vai mover agora.
Você que está precisando de uma cura, Deus está movendo o seu interior agora e tocando na tua vida. Você que recebeu o diagnóstico do médico, já fez exame, está com o diagnóstico na mão, o Senhor diz para você que Ele vai mover agora. Deus vai mover o teu corpo agora e vai trazer cura para o teu corpo. Deus está movendo a tua vida agora. Deus está movendo famílias agora. Deus está movendo a tua causa. Aquele moço lá atrás de camiseta preta com detalhe amarelo na frente. Vem aqui, moço. É você. Isso, você. Vem aqui. Nós já vamos orar. Moço, Deus está movendo os céus a seu favor nesta noite. Eu vejo uma pessoa, uma mulher de joelho, orando por você. E através da oração dela, Deus está te movendo hoje. Você tem chamado para o ministério. E o Senhor diz para você: é tempo de Deus mover, é tempo de Deus movimentar. Chega de ficar pensando lá e cá, chega de ficar com um pé aqui e outro lá. O Senhor diz para você: se decida para Deus 100%. Faça essa oração hoje, porque Deus vai mover a tua causa. Eu vejo Deus entrando em algo impossível hoje. Você tem orado e tem falado: Deus, se o Senhor fizer isso, eu me entrego para a tua obra. E o Senhor diz: eu recebi a tua oração, moço, e por causa da tua oração Ele vai mover a teu favor. Mas Deus também está dizendo: voto que tu fez, cumpra. Vamos orar. Fecha os seus olhos agora. Oh, Espírito Santo de Deus, vai movendo agora. Olha essas mulheres aqui, Deus. Sopra o teu Espírito sobre este lugar. Sinta o Espírito de Deus soprar sobre a sua vida agora. Sinta o Espírito Santo te encher agora. Fale em línguas estranhas. Abra a tua boca, seja renovado. Abra a tua boca, fale em línguas estranhas. Receba variedades de língua. Receba dons espirituais. Move sobre a tua igreja. Move causas impossíveis agora, Espírito Santo. Move causa de justiça. Move famílias agora. Sopra sobre a igreja. Assim como o Senhor encheu aquela reunião, encha esse culto agora. Enche essas vidas agora. Enche, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo. Abra a tua boca e glorifica. Abra a tua boca e ore agora. Ore a palavra. Seja ousada. Declare a palavra de Deus sobre a tua vida. Vai declarando agora. Declara a palavra sobre a tua vida. Declara agora sobre a tua vida. Oh, Riandaramanagasha. Faça face, Senhor. Declare: sopra em nós. O teu reino vem. Continue intercedendo. Continue depositando diante do Senhor. O Senhor está fazendo grandes coisas em nosso meio nesta noite. Os céus estão abertos sobre esta casa. A glória do Senhor é manifesta neste lugar. Seja transformada agora. Seja transformada agora. Seja curada agora. Seja curada agora. O mover de Deus é evidente neste lugar. Em nome de Jesus, seja cheia até transbordar. Seja cheia até transbordar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declare: que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus.
está nas mãos daquele que tudo pode, está nas mãos daquele que tudo criou, está nas mãos daquele que tudo fez, está nas mãos daquele que tem todo o poder. Descansa, descansa o teu coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, levante as tuas mãos assim, levante as tuas mãos, comece a orar, comece a orar, igreja do Senhor, comece a orar. Rabanagas, comece a orar, 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 comece a interceder. Comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar. Ore, 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 ore. Não fique calado. Ore nessa noite. Ore, ore, comece a interceder. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, a tua glória é evidente neste lugar. Nós cremos, Senhor, no teu poder. Nós cremos no que o Senhor está fazendo neste lugar. Vidas tocadas, chamados, meu Deus, renovados, ministérios reavivados, porque não há espaço para o inimigo das nossas almas, porque o Senhor tem levantado um povo, homem, mulheres, jovens, crianças, com ousadia, com ousadia, com ousadia, com ousadia, e não há espaço para potestades, não há espaço para principado, porque existe uma igreja que ora, uma igreja que intercede, uma igreja que se posiciona na basura Madagai. Em nome de Jesus, que todo mal seja decretado a sua falência neste bairro, nesta cidade, pela autoridade do teu nome, Jesus. Que seja repreendido toda enfermidade, que seja repreendido todo mal, que seja repreendido em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, as tuas filhas, em nome de Jesus, em nome de Jesus.